Oi pessoal, boa tarde. Hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia. No caso hoje vai ser a nossa última aula antes da prova, certo? Na próxima aula a gente já vai ter nossa prova e na outra semana a gente finaliza esse módulo. Eu vou trazer para vocês as notas, né? E a gente finaliza esse módulo. No último dia de aula, gente, eu estou pensando aqui em trazer um material diferente para vocês, para a gente finalizar isso aí com uma aula falando sobre práticas integrativas e complementares. No caso, é um vídeo que eu já fiz aqui eu já fiz na apresentação, né? No caso, eu vou trazer para vocês o conteúdo para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Ayurveda, certo? Que hoje é uma técnica também que entra como prática integrativa e complementar da saúde, que é disponibilizada pelo SUS. Esse vai ser o conteúdo da nossa última aula e no caso vou fazer um vídeo para passar as notas para vocês, aí no caso vai ser específico aí para os alunos, certo? Que me acompanham aí na aula da Virtual Cursos. Aqui no caso então hoje a gente vai ver a parte de rotinas para recebimento, estocagem e dispensação de medicamentos e a parte de prescrição médica para entender fórmulas e também a parte aí de receita. Certo? Bom, gente, hoje é o nosso último encontro antes da prova, então qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, certo? Para sanar qualquer tipo de dúvida. Eu desejo aí a todos uma ótima semana, fiquem com Deus, se cuidem. As notas aí do trabalho anterior já validam a nota de presença da aula anterior também, certo? E no caso aí, a gente tem também um trabalho para essa aula, que vai ser disponibilizada aí o conteúdo da página 54 vai ser do 1 até o exercício número 9, certo? Das 54, 55 e 56, páginas 54, 55 e 56, certo? Eu desejo a todos aí uma ótima semana, fiquem com Deus, se cuidem, beijão e vamos todos aí viajar no conhecimento. Tchau, tchau, com Deus. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Vamos continuar nossa aula de hoje, começando aí na página 52, rotinas para recebimento, estocagem e disposição de medicamentos. Aquisição é feita pelo gerente geral ou substituto, segundo as necessidades e venda da farmácia. Praticamente feito todos os dias. No caso, essa parte aqui é a aquisição de medicamentos, certo, gente? Então aí vai ser o gerente responsável pela farmácia que vai fazer essa aquisição. Ou se não, um farmacêutico responsável pela farmácia. Porque às vezes a gente acha que o farmacêutico necessariamente é o gerente. Não é assim, gente. Algumas farmácias, principalmente as de rede, o gerente ele vai ser um responsável pela loja e, no caso, a gente vai ter um farmacêutico que é responsável. Tem sim algumas lojas em que o gerente também vai ser farmacêutico, mas não são todas as farmácias que funcionam dessa forma, certo? Recebimento. Efetuado pelos balconistas, os mesmos recebem os medicamentos em caixas juntamente com a nota fiscal, e em seguida a nota fiscal é conferida item por item e os medicamentos dos separados para proceder à estocagem. Quanto à mercadoria, é observado o aspecto físico-visual da embalagem, inviolabilidade do lacre de segurança, se constam os dados do fabricante, registro no Ministério da Saúde, responsável técnico e código de barras. A data do vencimento deve ser de pelo menos 8 meses após o recebimento. Após é feita a entrada no computador por item, e todos recebem uma etiqueta de identificação interna da farmácia. As etiquetas não devem ser colocadas sobre o nome, dosagem, dados do fabricante, data de fabricação com o medicamento, e há farmácias que não optam por etiquetas. Se houver medicamentos que necessitam de refrigeração, são imediatamente guardados no refrigerador próprio de medicamento. Com relação a psicotrópicos, os mesmos são guardados no armário com chave, juntamente com a nota fiscal que é entregue para o farmacêutico. Ressaltando essas exceções, o restante dos medicamentos são separados, os que têm tarja vermelha dos que não têm, e em seguida guardados em suas respectivas prateleiras. Não é obrigatória a separação por tarjas.
Caso haja qualquer irregularidade nos medicamentos, deve-se devolver à distribuidora. Toda devolução deverá ser realizada através da nota fiscal de devolução, sendo que para os medicamentos constantes na Portaria 344/98 MS Anvisa, deverá ficar uma via com o farmacêutico responsável para registro no livre. Se houver indício de fraude e falsificação, comunicar ao farmacêutico responsável para que este possa tomar as providências cabíveis perante a vigilância. Então, gente, quando chega, a gente tem também o modo como é feito o recebimento deste medicamento, né? No caso, a gente recebeu, a gente vai ter que checar, porque vem sempre aí uma nota fiscal que é feita da farmácia, né? Para a gente conferir se chegou todos os medicamentos que a gente fez o pedido, certo? Se não constar um dos medicamentos, a gente tem que entrar em contato. No caso, por isso que é bom aí na hora do recebimento já fazer essa checagem, né? Para a gente poder então trocar o medicamento ou se não devolver toda a carga para que eles mandem a correta, certo? Muitas vezes também a gente tem que verificar a data de validade e o lote, porque às vezes vão vir medicamentos que não estão no mesmo lote e com a data de validade diferente ou uma data de validade menor. Isso aí é um grande prejuízo para a farmácia. Então, sempre quando receber, vocês vão ter que fazer essa análise. E além disso, antes de guardar o medicamento, dependendo da loja, né? Porque tem algumas lojas que apenas fazem a análise, principalmente lojas que são de cunho familiar. Agora, essas farmácias que são grandes, como farmácias de rede, né? Por exemplo, a gente tem a Drogazil, tem a Drogalíder, tem várias lojas que são farmácias grandes. Essas farmácias, a gente, antes de guardar os medicamentos, a gente também tem que fazer a checagem no sistema, certo? Da entrada no sistema, antes de guardar os medicamentos. Após da entrada no sistema, constando aí todos os lotes, né, a data de vencimento, aí que a gente vai então guardar o medicamento. Vamos para essa parte então para a gente entender um pouquinho melhor. Estocagem. A estocagem é feita na própria prateleira em quantidade suficiente para o giro, sempre obedecendo o critério que o medicamento que vai vencer primeiro fica na frente. As prateleiras são separadas para os medicamentos na apresentação de comprimidos, cápsulas e drágueas, dos que são líquidos em gotas, dos que são líquidos em xaropes e também as pomadas comuns, as pomadas ginecológicas, dos sabonetes, supositórios e anticoncepcionais. Os medicamentos hospitalares ficam no balcão de atendimento. Este item varia de estabelecimento para estabelecimento. Aqui na última aula a gente já teve aqui um entendimento maior em relação à organização da farmácia, né? Então aqui ele está explicando sobre a estocagem, como a gente vai estocar esses medicamentos após fazer o recebimento, certo? A limpeza será realizada ao menos uma vez a cada 7 dias, sendo a prateleira, balcão e gôndolas utilizados álcool, pano seco e os medicamentos e demais mercadorias apenas o pano seco. Os medicamentos e mercadorias com vencimentos em 30 dias deverão ser retirados da prateleira e entregue ao farmacêutico responsável para este fazer o descarte. O mesmo será feito com os medicamentos ou mercadorias cujo aspecto físico e embalagem não se encontram em bom estado de consumo, certo? Medicamentos sujeitos a controle especial, vencidos ou danificados, serão guardados em caixas com a observação: não mexa medicamento vencido dentro do armário, para posterior comunicação com a vigilância sanitária. Dispensação. Essa aqui já é uma parte onde a gente vai disponibilizar o medicamento aos nossos pacientes, né? Então, a dispensação de medicamentos é feita mediante prescrição médica para os medicamentos com taxa vermelha. É exigido receita de controle especial do tipo B, conforme a portaria 344/98, para os medicamentos controlados. Injetáveis só são aplicados com receita médica e registro no livro de registro de injetáveis. Então, sempre quando a gente for fazer um injetável em alguém, a gente precisa ter a comprovação de que a gente pode fazer esse injetável na pessoa, certo? E a gente tem que pôr lá um registro também
do caderno de injetáveis, para que a gente fez aquele tipo de injetável na pessoa, certo? No caso, hoje em dia, pelo menos nas farmácias que eu trabalhei, a gente só faz o injetável se a pessoa compra um injetável com a gente. Então é bom que, se caso a pessoa tiver que voltar, ela leve o cupom fiscal comprovando que ela fez essa compra com a gente, certo? Os medicamentos genéricos são vendidos pelo farmacêutico. A dispensação do medicamento sem tarja é livre, mas sempre o cliente é instruído e orientado quanto ao uso do medicamento. A finalização da venda é feita no balcão e, em seguida, o cliente dirige-se até o caixa, onde efetua o pagamento e o pacote. E pega o pacote, no caso, né? A receita sempre será entregue para o cliente, com exceção dos medicamentos que têm retenção de receita. Aí aqui, gente, é o exercício que eu passei para vocês na página 54. Vai até aí a página 56, são 9 exercícios, certo? Então, vamos continuar aí na página 56, a prescrição de medicamentos. Prescrição médica, né? Ao prescrever sua receita, o médico, além de pensar na ação do medicamento, apoia-se em outras informações também de grande importância para a terapêutica racional. A receita ou prescrição é uma ordem escrita com letra legível em vernáculo do médico veterinário ou dentista para seus pacientes. A receita constitui sempre um documento cercado de responsabilidade sobre vários aspectos e, em primeiro lugar, destaca-se o aspecto clínico, isto é, a espécie do medicamento, sua indicação e posologia. A receita, pelo seu conteúdo, pode deixar transparecer a doença de que o acometido, o paciente, por vezes portador de males físicos, que necessita por motivos óbvios de sigilo profissional. Em segundo lugar, a receita pode conter medicamentos prescritos com posologia exagerada, acima da permitida pelos códigos farmacêuticos, e que, uma vez aviada, pode levar o paciente a graves intoxicações e até a morte. Compete ao farmacêutico esclarecer o médico prescritor a respeito da superdosagem que se prescreveu. Porque, gente, às vezes vai vir um medicamento pra gente que a gente sabe que aquela dosagem é muito alta para o paciente. Então aí nós entramos em contato com o médico para passar a informação. E passamos a informação também ao nosso paciente de que aquilo ali é uma superdosagem. Para que o paciente não tenha problema em relação a isso, porque às vezes ele vai tentar buscar em outras farmácias e vai conseguir o medicamento, certo? Às vezes vão passar uma dosagem, um medicamento maior para ele. Então é bom que, quando vocês verem que a receita tá com algum problema, vocês ajudam o paciente. Entrem em contato com o médico, certo? Para passar a dosagem correta ao paciente. Antes de ser enviada, a receita requer do farmacêutico uma leitura atenta, normalmente no que tange a nomenclatura dos medicamentos, suas quantidades, dosagens e posologia, sua relação com a faixa etária e identidade do paciente, assim como a autenticidade da assinatura do médico para evitar possíveis erros. Fórmulas. As fórmulas passíveis a serem prescritas podem classificar como oficinais e magistrais especializadas. As oficinais são fórmulas lixas, bem estáveis, com denominações imutáveis, consagradas através do tempo, que geralmente constam dos textos oficiais ou oficialmente admitidos. As magistrais são de autoria do médico ou por ele compostas, obedecendo às exigências clínicas do paciente. São, na sua grande maioria, extemporâneas. As especializadas são fórmulas aprovadas e registradas no Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, uma vez satisfeitas as exigências quanto ao valor terapêutico, método de preparação, originalidade, vantagens técnicas, segurança, estabilidade, etc., são caracterizadas por nomes de fantasia e conhecidas também como especialidades farmacêuticas. No caso, essas fórmulas, gente, são muitas vezes disponibilizadas para farmácias magistrais ou farmácias de manipulação, certo? Em relação à composição da receita, uma receita completa se compõe das seguintes partes:
cabeçalho ou superscrição. Nesta parte são encontrados o nome completo do facultativo, suas especialidades, números de inscrição no Conselho Regional correspondente do CPF e inscrição municipal, endereços ou meios e dados de localizá-lo. Costuma-se colocar também o símbolo R, do latim recipe, receba a medicação, antes da primeira inscrição. Acima de cada inscrição usam-se abreviaturas. O int, uso ext, para indicar o uso interno ou externo do medicamento. Inscrição é constituída pela medicação ou fórmula primeiramente dita. Subscrição abrange a instrução ao farmacêutico, especificando a forma farmacêutica ou a quantidade a ser aviada, ou mesmo o acondicionamento no qual a medicação deve ser acondicionada ou embalada. Exemplo: frasco, bisnaga, pote, ampola, papel, cápsula, amilácea ou gelatinosa, e etc. Signa ou signature é a parte referente ao modo de usar ou administrar o medicamento, também chamado indicação. É a instrução para o paciente e deve ser clara e concisa. Assinatura ou firma profissional é o nome do médico responsável pela autoria da receita. Gente, então essas daqui são as composições de uma receita, né? A gente entendeu então que as fórmulas elas são disponibilizadas aí para farmácia magistral, farmácia de manipulação. E a gente também tem a composição de receitas, né? O que vem primeiro? Cabeçalho, a superscrição, a inscrição, subscrição, a assinatura e a assinatura do profissional, né? Que no caso disponibilizou o medicamento. Pode ser um médico, um dentista, né? Dependendo aí de quem foi que disponibilizou, um psiquiatra, certo? Então, gente, a gente vem até aqui, a gente finaliza, então, nessa aula, a nossa apostila de anatomia e fisiologia humana. A próxima aula, então, vai ser a nossa prova final, valendo 40 pontos, certo? Vou dar para vocês o prazo de uma semana para vocês me disponibilizarem essa prova, que no caso eu vou passar na próxima semana. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, viu, gente? E no caso, não esqueçam de fazer esse trabalho de hoje, que vai valer a nota de presença e a nota de trabalho de vocês, certo? Eu desejo a todos aí uma ótima semana, fiquem com Deus, se cuidem, estudem, né? E vamos todos aí viajando no conhecimento. Um beijão com Deus e até mais. Tchau, tchau.